A paz do Senhor, amados. Eu sou o pastor Adelci dos Reis. Trago-lhes o comentário da lição 9 da revista da nossa escola dominical, que tem como título O Reinado de Davi. O texto áureo nos diz: E entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel e que exaltava o seu reino por amor do seu povo. Segundo Samuel, capítulo 5, o versículo 12. A verdade prática nos diz: a glória do reinado de Davi deve-se, antes de tudo, à boa mão de Deus que estava sobre ele. Meus amados, o sucesso do reinado de Davi não foi devido à sua capacidade administrativa, nem tampouco o seu poder militar, as suas estratégias, a forma dele ir para a batalha. Mas o sucesso do reinado de Davi foi devido à mão do Senhor estar dirigindo e abençoando Davi. Foi a presença do Espírito Santo que estava na vida de Davi, capacitando em todos os momentos adversos do seu reino. Deus então exaltou Davi por amor do seu nome. Deus tinha um propósito com Davi. Por isso, durante o seu reinado, Deus estava agindo sobre Davi. Vamos iniciar a nossa lição no tópico primeiro, que nos diz: Davi é constituído rei. No ponto de número 1, nós vemos escrito 3 motivos para a sua escolha. Veja, meus amados, Davi ele foi colocado no reino de Israel porque ele foi um homem segundo o coração de Deus. Deus escolheu Davi para reinar. Saul tinha sido rejeitado por Deus. Por isso, Deus então envia o profeta Samuel até a casa de Jessé para ungí-lo como rei. E nós podemos ver que Davi ele preenchia algumas características importantes para reinar em Israel. Primeiramente, ele preenchia todas as condições da realeza. Nós sabemos, amados, que para ser rei em Israel, primeiramente tinha que ser do povo de Israel. Tinha de ser da tribo de Judá. E nós vemos que Davi, ele preencheu esses requisitos. Mas a grande realidade é que nós vemos que as promessas de Deus sobre a vida de Davi, elas eram grandiosas. Se nós observarmos na Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 49 e o versículo 10, quando Jacó estava para morrer, ele reuniu seus filhos para abençoá-los. E ele então chama Judá e diz: o cetro não arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló. A ele obedecerão todos os povos. Esta mensagem de Jacó diz respeito ao Messias que havia de vir. O Messias, ele viria da tribo de Judá. Então nós vemos aqui Deus começando a realizar os seus projetos. Deus colocando os seus planos em prática. E este é o motivo pelo qual Deus exalta Davi. Davi, então, foi colocado para governar Israel, porque a partir de Davi havia uma grande promessa de Deus, tanto para Israel como para todo mundo. O segundo propósito de Davi ser colocado como rei é que ele era um estrategista militar. Nós vemos no tempo que Davi estava em fuga, na caverna de Adulão,
Nós vemos que se juntou a Davi pessoas de vários lugares, comportamentos, padrões diferentes, problemas diferentes. E nós vemos Davi treinando aquele povo, formando um grupo militar, um pequeno exército. Davi estava no processo de aprendizagem. Ele estava num tempo de treinamento. Deus estava preparando Davi para reinar. Deus estava agindo sobre Davi no tempo de adversidade, no momento de dificuldade. E isto fez com que Davi aprimorasse os seus conhecimentos e as suas estratégias militares, porque muito breve ele teria de colocar isso em prática quando ele estivesse reinando sobre Israel. Nós sabemos também que o fato de Davi ele ter sido escolhido para reinar em Israel, porque havia uma promessa de Deus sobre Davi, e Davi então estava agora cumprindo tudo aquilo que Deus havia estabelecido para ele. Deus escolheu Davi, porque Deus tinha um propósito a realizar através da casa de Davi. No ponto de número 2, nós vemos aqui dizendo Davi como pastor e chefe. Veja bem, quando Deus mandou Samuel ir à casa de Jessé, ungir um rei, Davi, ele estava no campo apacentando as ovelhas. Davi era pastor, e como pastor, ele aprendeu muitas coisas, a arte da liderança, a convivência. E nós sabemos que a função de um pastor é alimentar, é guiar e proteger o rebanho. Todo aquele aprendizado de Davi no campo, ele ia aplicar no tempo que ele estivesse reinando em Israel, porque ele teria um grande rebanho, um grande povo que estaria sob o seu comando. Observe que quando o seu pai Jessé enviou Davi para levar o alimento na guerra para os seus irmãos, Davi, ele tinha também aprendido algumas estratégias ali junto com as ovelhas. Por exemplo, foi ali, no meio das ovelhas, que Davi, ele pôde defender as ovelhas do urso e do leão. Davi então ia colocar aquelas experiências em prática. Vemos que o fato de Davi ir até a guerra levar o alimento, nós vemos aí uma das funções de um grande líder, de um pastor, que tem a função de alimentar. Davi estava levando o alimento para os seus irmãos. Mas foi ali, na guerra, que ele ouviu o desafio de Golias. O exército estava recuado, atormentado. Davi, ele então chegou naquele momento de adversidade, quando até mesmo o comandante Saul, ele já tinha recuado. Davi então se propõe a defender Israel, defender o povo de Deus, com as experiências que ele havia adquirido no campo. Foi então que ele se dispôs a enfrentar Golias para defender, para proteger Israel das ameaças de Golias. Amém, amados? Vamos então para o ponto de número 3, que nos diz: entrando em aliança com o povo. Veja bem, as alianças de Davi com o povo começaram quando ele iniciou o seu governo em Hebrom, no período de 7 anos e 6 meses. Estas alianças, elas foram estratégicas, porque elas, através dessas alianças,
ele foi adquirindo a confiança do povo. Veja que Davi, ele contornou a indisposição de pessoas e de grupos que ainda eram simpáticos a Saul. Saul não governava mais, Saul já estava morto, mas mesmo assim ainda havia pessoas e grupos que prestavam devida simpatia a Saul e não estava favorável ao reino de Davi. Mas Davi, então, através dessas alianças, ele foi conquistando a confiança do povo. E essas alianças, elas foram estratégicas porque elas tiveram características pastorais e não monárquicas. Foram pastorais porque ele foi no diálogo, no entendimento, conquistando a confiança do povo. Um líder, ele precisa dialogar, entender e conquistar a confiança do povo, porque sem a confiança dos liderados não há como ser um bom líder. O tópico de número 2 nos diz: a consolidação do reino. Veja bem, meus amados, Davi, para consolidar o seu reino, ele teve de fazer algumas batalhas, algumas lutas. Nós sabemos que ele, para consolidar o reino de Israel, ele precisava primeiramente conquistar Jerusalém. Jerusalém se chamava Jebus, porque naquele território, aquela área geográfica, estavam os jebuseus. E ele, para conquistar Jerusalém, ele deveria expulsar os jebuseus. Veja que esta também foi uma determinação de Deus, desde o tempo em que Moisés peregrinava com o povo no deserto. Nós podemos ver no livro de Deuteronômio, no capítulo 20 e o versículo 17, nós vemos a determinação de Deus para os filhos de Israel. Quando eles entrassem em Canaã, eles deveriam expulsar os povos daquela terra. Eles deveriam expulsar os cananeus, os ferezeus, os amorreus, os heteus, os heveus, os girgazeus e os jebuseus, que estavam ali em torno de Jerusalém. No livro de 2 Samuel, no capítulo 5, a partir do versículo 6 até o versículo 10, nós vemos aqui a forma com que Davi, ele então expulsou os jebuseus. 2 Samuel capítulo 5, versículo 6 ao versículo 10, eu quero ler aqui na Bíblia Sagrada. Versículo 6: partiu o rei com os seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão. Como quem diz: Davi não entrará neste lugar. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Davi naquele dia mandou dizer: todo o que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará na casa. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. Foi edificando em redor, desde Milo para dentro. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais,
porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Veja que Deus estava agindo na vida de Davi para expulsar os jebuseus e consolidar o reino em Israel. No tempo em que Davi ele conquistou Jerusalém, outras guerras foram levantadas, entre elas a guerra contra os filisteus, que vamos tratar mais adiante no tópico de número 3. Mas vemos aí então Davi conquistando a cidade de Jerusalém, o local onde estavam os jebuseus, cumprindo uma determinação de Deus no passado e estabelecendo o reino em Israel. No ponto de número 2, nos diz as reformas religiosas. Davi ele fez algumas reformas religiosas na liturgia e também na religião de uma forma completa. Uma destas reformas religiosas foi a transferência da arca, que estava em Kiriat Jearim, na casa de Abimeleque. Davi então prepara para levar a arca para Jerusalém. Nós vemos que naquele projeto de Deus, ou melhor, aquele projeto estabelecido para Davi conduzir a arca, nós podemos ver em 2 Samuel, no capítulo 6, nós vemos Davi ele se preparando para conduzir a arca. Davi era ainda pouco experiente nesse quesito. Ele então, com muita vontade de fazer as coisas certas, ele acabou errando. Ele então consultou os chefes, consultou os príncipes, consultou ali os magistrados para conduzir a arca. E ele então desprezou o apoio dos sacerdotes daquele tempo e chamou os sacerdotes por último. Davi preparou um carro novo para conduzir a arca, e a arca foi colocada no carro novo, aquele cerimonial, um dia de festa. E a Bíblia diz que Uzá e Aiô conduzia a arca ali no carro novo, puxado pelos bois. Quando chegou na eira de Nacon, a Bíblia diz que os bois tropeçaram. Quando os bois tropeçaram, Uzá tocou na arca para segurar. E Deus então fulminou Uzá, porque ele não poderia tocar na arca. Veja, chegou na eira de Nacon, foi o local em que aconteceu uma tragédia. Eira de Nacon significa lugar onde não se pode tropeçar. O líder, ele não pode tropeçar. Ou seja, ele deve errar menos, porque o erro de um líder pode comprometer até mesmo vidas. Muitas pessoas na liderança acabam tropeçando na eira de Nacon. A eira de Nacon, nós precisamos tomar muito cuidado para não tropeçar naquilo que é mais importante para nós, na nossa comunhão com Deus e na liderança daquilo que nós fazemos para o Senhor. Mas Davi deixou a arca na casa de Obed-edom, e a Bíblia diz que Deus abençoou a casa de Obed-edom apenas no período de 3 meses. Davi então prepara todo o cenário para conduzir a arca da casa de Obed-edom. Consagrou os sacerdotes, preparou-os para que pudesse conduzir a arca nas costas, conforme Deus havia determinado a Moisés. Então, eles conduzem a arca para Jerusalém. Em clima de festa, em clima de alegria, tinham preparado um local para a arca. A religião passou a mudar de local. Jerusalém se tornou o centro religioso, o referencial da religião no mundo. Foi assim que Davi começou a estabelecer ali
um novo sistema, uma nova forma de religiosidade e até mesmo com mudança na liturgia, como nós vamos ver no terceiro tópico. Então, nós vemos Davi, ele tendo conquistas, não somente militares, mas conquistas também na área religiosa. Era uma área que Davi, ele tinha grande desejo, ele tinha grande reverência, porque Davi sempre queria fazer as coisas para agradar o Senhor. No ponto de número 3, a suprema aliança davídica. Veja bem, quando aqui nos diz a suprema aliança davídica, o que é uma aliança? Uma aliança é um período de tempo em que Deus ele trata com o homem. Nesse período, Deus estabelece regras a serem cumpridas. Deus jamais violou ou quebrou uma aliança, mas os homens sempre têm quebrado as alianças com o Senhor. Mas através desta aliança, aliança davídica, nós podemos ver que esta aliança se caracterizava pela vinda do reino, ou melhor, pelo estabelecimento do reino de forma perpétua. Nesta aliança, Deus estabeleceu que jamais faltaria herdeiro para o trono de Davi, e que através do trono de Davi viria o Messias para governar em Israel. O Messias, ele viria do povo de Israel, da tribo de Judá, da casa de Davi. E nós vemos, meus amados, que quando Jesus ele veio a esta terra, nós vemos que ele veio para ocupar o trono que era de Davi, como descendente, como herdeiro legítimo da casa de Davi. Jesus, quando andou por esta terra, dois títulos chamavam muito a atenção de Jesus. Um deles era filho do homem. Jesus, ele mesmo, se declarou filho do homem. Ele gostava desse título. Mas havia um outro título que mexia com Jesus. Era o título de filho de Davi. Todos aqueles que ao dirigirem a Jesus o chamaram de filho de Davi, nunca ficaram sem ser atendido. Então, nós podemos observar que Jesus ele veio para ocupar o trono que era de Davi, porque havia uma aliança entre Deus e Davi, e essa aliança é uma aliança perpétua. No Evangelho de Mateus, no capítulo 1, e o versículo 1, a Bíblia diz: genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Então Jesus ele veio como filho de Davi para ocupar o reino, o trono de Davi. Quando o anjo Gabriel se apresentou a Maria, quando o anjo ele veio anunciar o nascimento de Jesus, nós vemos que o anjo ele disse a Maria, Lucas capítulo 1, versículo 31, a Bíblia diz que o anjo ele disse a Maria: conceberás e darás à luz a um filho, e colocarás o nome Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará sobre a casa de Jacó, e o seu reinado nunca terá fim. Veja, até mesmo no momento em que Jesus ele foi interrogado por Pilatos, Pilatos pergunta a Jesus se ele era o rei dos judeus. Jesus ele fala: tu dizes, mas o meu reino não é deste mundo.
porque Jesus, ele veio ocupar o trono, cumprindo uma aliança entre Deus e Davi. E esse trono, ele seria eterno. Deus, através desta aliança, ainda irá estabelecer um reino na terra, o reino milenial. E no reino milenial, Jesus ele virá para sentar no trono de Davi em Jerusalém e governar sobre o mundo juntamente com a igreja. Quando Jesus vier, ele terá as marcas nas suas mãos dos cravos que furaram, indicando que ele é o filho de Davi, o legítimo herdeiro do trono de Israel. Hoje, o sistema de governo de Israel é parlamentarismo, mas nós sabemos que Deus estabeleceu a monarquia em Israel, e através da monarquia, o Senhor Jesus, ele virá governar sobre o mundo. Amém, amados? Vamos agora para o tópico de número 3. A grandeza política do reinado de Davi. Ponto 1. As realizações militares. Veja, meus amados, no segundo livro de Samuel, no capítulo 8, nós vemos algumas realizações militares que Davi realizou. Veja que assim que ele assenta no trono em Jerusalém, os filisteus se insurgiram contra Davi. Vieram contra Davi para destruir Davi e o seu reino. Nós vemos que esta foi uma das batalhas terríveis e que Deus deu vitória de forma milagrosa. Quando os filisteus vieram, Davi, antes de ir para a peleja, para a batalha contra os filisteus, Davi primeiramente consulta Deus se ele deveria subir à guerra. Deus então disse para Davi: sobe, porque eu serei contigo. E Davi então, ele foi ao encontro dos filisteus, pelejou e teve grande vitória, expulsou os filisteus. Não demorou tempo, os filisteus então, eles vêm de novo, com novas estratégias. Davi então, antes de sair à peleja, ele consulta o Senhor de novo se ele deveria subir contra os filisteus. Deus então diz: não, mas rodeia por trás, vai até defronte às amoreiras e aguarde. Quando ouvir o ruído de marcha na copa das amoreiras, você pode ir, porque o Senhor já foi na frente. Veja que aquele ruído era um sinal de Deus para dar vitória a Davi. Deus estava na vida de Davi. Deus estava instruindo Davi, capacitando Davi, dando sabedoria, dando estratégia. A mão de Deus estava sobre Davi e tudo o que Davi fazia dava certo. É muito bom quando o líder ele está na direção de Deus. É muito bom quando vamos tomar as nossas decisões, primeiramente nós consultarmos ao Senhor para saber o seu propósito ou a sua vontade. Davi, ele tinha comunhão com Deus. Davi, ele tinha intimidade com Deus. Por isso, os passos de Davi foram sempre guiados e governados pelo Senhor. No ponto de número 2, as administrações de Davi. Veja, meus amados, que Davi, ele se tornou um grande administrador. Davi, no governo de Israel, ele então teve uma boa administração no campo militar, no campo político, administrativo e até religioso. Tudo passava pela mão de Davi. O governo militar era centralizado em Davi, mas o comando
estava sob Joabe, um grande guerreiro, estrategista de guerra, que formou um grandioso exército em Israel. O exército de Davi era temido, respeitado, considerado por todas as nações. Vemos também que no campo religioso, Davi estabeleceu Zadok, estabeleceu Aimeleque, filho de Abiatar, também tinha o apoio de Abiatar, que era como um conselheiro religioso, e a religião, ela foi um ponto alto, um ponto forte no governo de Davi. No campo administrativo, tudo passava pelo comando e pela administração de Davi. Então nós vemos que o sucesso de um administrador, de um líder, não depende somente das orações, não depende somente da forma dele ensinar o povo. Vai depender também da forma eficiente, da forma com que ele conduz as coisas do Senhor. Amém, amados? No ponto de número 3, para encerrarmos a nossa lição. O ponto de número 3, o culto público. Veja que no culto público, Davi, ele fez aí algumas mudanças estratégicas, maravilhosas. Nós podemos ver, meus amados, que uma das coisas que Davi ele colocou no culto público, na liturgia do tabernáculo, foi a música. Sabemos que a música ela foi inventada ainda antes do dilúvio. A música ela foi inventada em Gênesis, no capítulo 4, versículo 21, por um moço chamado Jubal. Aquela música era profana, não glorificava a Deus. Mas nós vemos que a música ela era pouco usada na liturgia. Era usada de forma pálida. Mas quando Davi estabelece o culto em Jerusalém, centraliza o culto na pessoa de Deus, então nós vemos ele dando um incremento no culto através da música. Uma das coisas maravilhosas que Davi tinha ali era 4.000 músicos que estavam à disposição da liturgia, do culto a Deus, ali 24 horas. Vemos também 288 cantores que estavam ali também à disposição para louvar a Deus. Davi então organiza corais, organiza ali a liturgia, os sacerdotes que eram os responsáveis pela liturgia, os sacerdotes, de acordo com Números, no capítulo 4, versículo 3, era contado os sacerdotes de 30 anos para cima até 50 anos. Era o período em que o sacerdote poderia entrar no tabernáculo para oferecer incenso. Devido à alta da demanda, os preparativos para a construção do templo, Davi então abaixa esta idade para 20 anos. Esta idade de 20 anos seria devido à demanda de mão de obra, que haveria uma necessidade a mais para que os sacerdotes pudessem trabalhar. Eles eram distribuídos em 24 turmas, e nós podemos ver que havia um trabalho grandioso ali na área religiosa, na liturgia, no sacrifício. E Davi então, ele organizou porteiros, tesoureiros, tudo estava organizado para que a liturgia não sofresse nenhum revés. Tudo bem
aparelhado, bem concentrado, bem organizado, para que o nome do Senhor fosse glorificado. E assim nós podemos ver o sucesso do reinado de Davi, porque a boa mão do Senhor estava abençoando, aprovando e operando na vida de Davi. Amém, amados? Que Deus nos abençoe. Tenham todos uma boa aula.